No universo de Duna, a Jihad Botheriana é um dos eventos mais importantes e trágicos da história humana, um marco que redefiniu a relação entre tecnologia e humanidade. Nesse vídeo, você vai conhecer, em detalhes, a origem das máquinas pensantes, o domínio de Omnius, as batalhas épicas e os sacrifícios feitos pela liberdade. Vem comigo para a história da Jihad Botheriana. Fala, Geeks! O surgimento das máquinas pensantes. A Jihad Botheriana, também conhecido como a Grande Revolta, e comumente abreviada para Jihad, durou entre os anos 201 e 108. A humanidade atingiu um estágio avançado de desenvolvimento tecnológico. Os humanos criaram máquinas pensantes para realizar tarefas complexas, desde o gerenciamento da economia até o controle de governos inteiros. Omnius, a inteligência artificial central, surgiu como uma combinação dessas inovações. Criado para ser o controlador supremo de sistemas planetários, Omnius foi projetado com capacidade de se replicar e expandir, assumindo o comando de novas colônias humanas. Em sua lógica fria e eficiente, Omnius concluiu que a humanidade era desorganizada, imprevisível e inferior. Assim, ele começou a escravizar os humanos, colocando sob seu domínio absoluto, com a ajuda de seus exércitos de robôs e máquinas autônomas. Uma das figuras mais sinistras entre as máquinas foi Erasmus, um robô independente que estudava o comportamento humano com um misto de fascínio e crueldade. Erasmus realizava experimentos perturbadores com humanos, desumanizando suas vítimas e tratando-os como um rato de laboratório. Ele foi responsável por inúmeros atos de brutalidade que provocaram o ódio generalizado contra as máquinas. O domínio das máquinas e a opressão humana. Sob o comando de Omnius e seus servos, os humanos foram relegados a uma existência de servidão. Planetas inteiros foram transformados em colônias escravizadas. Apenas algumas regiões, unidas sob a Liga dos Nobres, conseguiram resistir. Essa aliança de planetas livres se tornou o último bastião de esperança contra o domínio mecânico. O regime das máquinas era implacável. Humanos considerados ineficientes eram exterminados, e aqueles que sobreviveram eram tratados como ferramentas descartáveis. Durante séculos, a humanidade viveu sob esse jogo, nutrindo o ódio pelas máquinas e guardando uma oportunidade para se libertar. Serena Butler e o estopim da guerra. A verdadeira revolta começou com Serena Butler, uma carismática líder política da Liga dos Nobres. Serena era uma diplomata que acreditava na unidade da humanidade contra o domínio das máquinas. Sua habilidade em inspirar e motivar as massas foi essencial para transformar a resistência fragmentada em uma guerra organizada. A tragédia que sediou a guerra foi o assassinato de seu filho, Manuel Butler. Erasmus, o robô estudioso, sequestrou Serena. Em um ato calculado para provocar medo, executou o bebê como parte de seus experimentos. A notícia da morte de Manuel se espalhou rapidamente, e o bebê foi transformado em um Martin. O massacre de Manuel uniu bilhões de humanos na Jihad Botheriana, uma guerra santa contra as máquinas pensantes. A guerra foi chamada de Jihad Botheriana em homenagem a Serena, que se tornou uma mártir após ser capturada e morta pelas máquinas. As batalhas da Jihad. A guerra foi brutal e se estendeu por quase um século. Os humanos, inicialmente em desvantagem, usaram táticas de guerra e armas improvisadas contra as forças superiores das máquinas. As principais frentes da Jihad incluíram a Batalha de Kurin, uma das maiores batalhas da guerra, onde as forças humanas enfrentaram o núcleo central de Omnius em um confronto decisivo. A vitória em Kurin marcou o fim do domínio mecânico. Um dos planetas escravizados, Salusa Secundus, se tornou um dos primeiros locais a se rebelar contra as máquinas, inspirando as outras colônias a fazerem o mesmo. Embora Arrakis ainda não fosse o centro político e econômico que se tornaria em Duna, as tribos do deserto, lideradas por figuras como Sarin ou Ryder, desempenharam um papel crucial ao utilizar vermes da areia como armas de guerra. Heróis como Xavier Harkonnen e Vorian Thraits lideraram campanhas ousadas, enfrentando desafios tanto dentro quanto fora dos campos de batalha. Xavier, por exemplo,
teve que lidar com traições internas na Liga dos Nobres, enquanto Vorion, sendo o ex-aliado das máquinas, precisou provar sua lealdade à humanidade. O fim de Onimus e das máquinas. Após décadas de luta, a humanidade conseguiu finalmente destruir Omnus, usando estratégias como sabotagem e ataques coordenados às redes de comunicação das máquinas. Os humanos desconectaram as máquinas pensantes de sua fonte principal de controle. Planeta por planeta, as máquinas foram erradicadas e a Era de Omnus chegou ao fim, mas a vitória teve um gosto terrível. Bilhões de humanos perderam suas vidas e planetas inteiros foram devastados. A guerra deixou cicatrizes profundas na civilização humana. O mandamento buteriano e as consequências. Com o fim das máquinas pensantes, a humanidade fez um juramento sagrado para evitar que essa tragédia se repetisse. O mandamento buteriano foi estabelecido: não fareis máquinas à imagem da mente humana. Isso marcou o início de uma nova era, onde toda forma de inteligência artificial foi banida. Sem as máquinas, a sociedade evoluiu de forma única. Os mentats, humanos treinados para realizar cálculos e análises como computadores, substituindo a lógica das máquinas. A Irmandade Bene Gesserit, mulheres que desenvolveram habilidades psíquicas e manipulação genética avançada. A Guilda Espacial, uma organização que usava a Merange para possibilitar viagens espaciais seguras. O legado duradouro. A Jihad Buteriana não foi apenas uma guerra, mas um divisor de águas que mudou o universo de Duna por milhares de anos. O medo das máquinas se tornou uma sombra permanente na história humana. Até mesmo no auge do Império Corino, as lições da Jihad continuaram a influenciar decisões políticas, culturais e tecnológicas. Agora comenta, gostaria de ver essa história sendo adaptado em um filme ou série? Qual outro tema do universo de Duna gostaria de ver no canal? Comente e não vá embora antes de se inscrever no canal. Aqui você entenderá ainda mais de Duna e de tudo da cultura pop em geral. Muito obrigado, até a próxima, fui!